Bom, estamos aqui hoje, no primeiro dia de hoje, para comemorar uma coisa muito importante. A vinda da professora Andréia aqui. Andréia, a gente vai conversar bastante sobre as coisas todas. Mas você não sabe a alegria, porque quando eu fui, visitei você, te conheci no lugar de trabalho, a maneira que você foi, assim, você abriu as portas, abriu a conversa, você teve uma... Você foi carinhosa e caridosa. Não caridosa aquela coisa piega, sabe? Você foi muito gente boa. E a ideia nossa é que ela participasse do primeiro programa, né, Anderson? Só que, infelizmente, você não teve tão bem de saúde, teve um probleminha, mas está bem agora. Então é um prazer enorme estar com você aqui. Primeiramente, isso aí. Agora, gente, nós estamos fazendo esse programa nosso, que é a Voz da Educação, do professor Manuel Você, caiu antes, coloca tudo aí na internet, mas não podemos esquecer, nós estamos no Quilombo Artístico, tá certo? E a gente está aqui na plataforma Estúdio. Obrigado, Jair. André, eu já vou começando fazendo uma pergunta para você já pode ir se apresentando e falando, neuropsicopedagogia, me explica esse negócio aí direitinho, por favor. É um grande prazer estar aqui com vocês, poder participar desse programa, trazer um pouquinho da nossa vivência, compartilhar e aprender com vocês também, é sempre um grande prazer. Aí passando um pouquinho aí sobre a minha formação, tenho formação em neuropsicopedagogia, em neuropsicologia, psicanálise, análise comportamental, neurociência. A neuropsicopedagogia, ela bebe lá na área da neurociência, para trabalhar com as questões relacionadas à aprendizagem. Então, os distúrbios relacionados à aprendizagem, né? Você vai trabalhar com esse cérebro, estimulando esse cérebro para que ele possa aprender. Neuropsicopedagogia. Também trabalha com a parte da avaliação. Então, depende da área que o terapeuta vai caminhar. Avaliando as características que aquela pessoa que apresenta uma dificuldade tem, e se aquilo é um transtorno ou se aquilo é uma dificuldade de aprendizagem. A neuropsicologia também, né? Só que a neuropsicologia é mais abrangente, porque vai trabalhar com outros tipos de transtornos, não só de aprendizagem. Então, todos eles bebem da neurociência. Entendi. Gente, eu estou preocupado, Anderson. Posso pedir para ela? Vou pedir. Não me avalie, por favor, que eu acho que você é proibido de participar de programa. Gente, não é para me avaliar, tá bom? Mas aí, tirando brincadeira à parte, e talvez comece por aí. Na escola, na rua, às vezes aquele aluno que brinca mais, que tal, a gente acha que ele é sossegado, que está tudo certo. E aquele quietinho, tal, é visto como se fosse um problema. É isso mesmo? O que acontece, né? A escola é um local que sinaliza muito para os pais essa questão das dificuldades e até mesmo de transtornos. Porque muitas vezes o pai percebe algo diferente no filho, mas isso vai mudar, isso é da personalidade dele. E é na sala de aula que muitas vezes o professor percebe. O professor não é um especialista da área, mas ele percebe a dificuldade. Esse aluno não sociabiliza, ou esse aluno é muito apático, ele fica muito quietinho, ou ele é muito agitado demais. Ele não para, ele mexe com todo mundo, ele não consegue ficar parado ali, as perninhas mexendo, que a gente chama de pernas inquietas, pede para ir ao banheiro o tempo todo, ou ele fica assim, senta onde senta, fica, não se mistura, não conversa com ninguém. Aquele aluno que durante o intervalo não sociabiliza, fica lá no cantinho. O professor é o profissional que observa isso, e é o professor que chama o pai para falar sobre isso. Então a escola, ela tem uma grande parceria nesse processo, porque é ela que faz o relatório pedagógico e encaminha este aluno, esta criança, para que ela seja avaliada por uma equipe multidisciplinar. E é importante a gente enfatizar isso, que é importante ser avaliado por uma equipe de terapeutas para depois chegar lá no neurologista, que geralmente o pessoal faz o caminho inverso, né? Eles vão direto no neurologista. E o bom neurologista, ele vai encaminhar para avaliação neuropsicológica, neuropsicopedagógica, às vezes precisa de fono, porque são esses terapeutas que fazem a avaliação aplicando os protocolos para saber a hipótese diagnóstica que a gente fala, que tipo de transtorno é, se é que tem algum transtorno. É importante a gente enfatizar isso, porque está na moda esse negócio de transtorno, né? Eu vi no TikTok, eu tenho transtorno.
Aí a criança fica 24 horas no celular, aí meu filho tem um transtorno. Eu não dou limites pro meu filho, aí ele tem um transtorno. Então a gente precisa ter cuidado com isso também. Mas é a escola que geralmente sinaliza isso. Então a escola é uma parceira, é importante a gente colocar isso. A escola é muito parceira nesse sentido. Olha só, interessante o que você está falando. Olha só que interessante, você falou do fono. O garoto, às vezes, é tímido. Então ele não consegue falar alto. Ou ele fala baixo. E você já pode... ele tem transtorno. É mais ou menos isso aqui. Então, a avaliação é um negócio muito importante. Será que esse modelo de escola que a gente tem, ele não induz um pouco a isso? Porque assim, eu sento atrás. Aquele aluno é bagunceiro. Aí quando você vai ver, ele não enxerga. Então, será que esse modelo de escola, que só vê um conhecimento, só importa ela ter matemática e português, e não ter o corpo, será que não falta um pouco para escrever? Você como é especialista, você é uma gestora, você é uma professora, você tem toda essa formação. Então, lógico, você já tem essa sensibilidade. Mas o professor que fala, professor de matemática, de geografia, de história e tal, entendeu? Às vezes ele não tem isso. Não tem. E esse modelo de escola é só ver o aluno, né, que está com um problema. Vocês acreditam que ele está aqui gravando e a gente tem, por exemplo, estou escutando o som do celular. Às vezes o som do celular é da minha cabeça, mas é de tanto ficar olhando. O modelo de escola, ele poderia ser um modelo onde esse jovem fosse, eu não vou falar entrosado, mas assim, fosse visto de maneira diferente? Eu acredito em uma escola que não priorizasse tanto o conteúdo. Uma escola mais livre, talvez uma escola mais lúdica. Mas a nossa escola brasileira ainda prioriza muito isso, né? O conteúdo. Tem procurado mudar agora com essas plataformas, tem tentado trazer alguma mudança. Mas eu acho que ainda é muito pesada a questão do conteúdo. E tem várias formas de aprender. Não é só uma forma de aprender. E aí, às vezes, muitos talentos vão ficando para trás. Porque da forma que você disse, eu preciso de nota nessa disciplina, tem que ser dessa forma. E só dessa forma. Eu avalio só dessa forma escrita, porque vem o vestibular, porque vem o concurso. E às vezes aquele aluno, ele consegue apresentar e evoluir de outras formas. Eu lembro que quando eu estava, que hoje há muito tempo já não estou em sala de aula, mas eu lembro de um aluno que me dava muito trabalho. E um dia ele falou assim pra mim, mas eu canto. Ele não produzia nada. Mas ele rimava, que era uma coisa incrível. E desenhava. Eu falei assim, então a partir de agora nós vamos escrever um livro. E você vai ser o cara que vai ilustrar o livro. Pronto, ganhou o aluno. Ele não produzia texto escrito. Mas ele produzia tudo que nós contávamos para ele, conseguia transferir em desenho. Olha ali, a gente ia perdendo um aluno, porque ele já estava começando a se interessar por outras coisas lá fora. Nós íamos perdendo um aluno porque ele não ia. Ele dormia, ele causava, e eu já estava perdendo as estribeiras com ele. Quando ele me falou isso, eu falei assim, não, um dia da semana você vai rimar. Eu vou te dar 10 minutos para você rimar. E ele rimava, que era uma beleza, mas não colocava no papel. Essa sensibilidade que às vezes o professor não consegue ter tempo, porque ele tem tanto conteúdo para dar conta, porque ele tem tantas situações dentro de uma sala de aula com quase 40 alunos, porque ele tem alunos com deficiência e ele não tem ferramentas suficientes para poder atender esse aluno, ele tem aluno que está alfabetizado, tem aluno que não está alfabetizado. Então é um grande desafio para o professor, essa escola. Né? Eu acho que nós ainda estamos engatinhando para uma escola que realmente ensina e consegue alcançar a todos. Olha que interessante. Por isso, professor André, que a gente lançou esse programa A Voz da Educação. Porque a gente quer chegar para esse programa, não é para professores e professoras. A senhora que está lá, que eu estou morando no Bitaru, atrás da escola Jonas Rodrigues. Então tem uma escola, você tem criança de 4, 5 anos, ao lado tem o pastor Joaquim, que pega o ensino fundamental e médio, e vai ter o Instituto Federal. Obrigado, Lula. Desculpa, eu tenho que agradecer o governo, coisa boa, São Vicente, estão precisando. E aí, veja só, eu estou morando ali. E aí você vê a molecada brincando lá fora. A molecada, nossa, assim,
molecada boa, que produz coisa boa. E você, mãe, muitas vezes, seu filho é bagunceiro, né? Mas por quê? Você tem na escola conselho de classe série. Você tem que também chegar na escola, pai, mãe, então, não sei se você concorda comigo, mas assim, pai e mãe, quando você for falar na escola, vai assim, olha, o meu filho, ele gosta de jogar futebol, ele gosta de jogar basquete, mas ele gosta de desenhar, ele gosta de pintar, ele gosta de dançar, né? E quando você interage, faz esse tipo de atividade, né, muda a situação. Ele sente pertencendo à escola. E aí você falou uma coisa que, juntando uma com a outra. Eu tenho problema de fono ou de visão, legal. Eu não tenho um esquema para a gente falar, muito legal. Como é que eu avalio isso? Eu vou avaliar. Se eu avaliar só pelo comportamento do aluno, esse garoto é bagunceiro. Ele teve dificuldade, não aprendeu lá a ler e escrever. Entrou na sexta série, ele vai ter problema, é bagunceiro. Então eu só estou vendo um lado da conversa. Então se a gente às vezes desse um passinho para trás, eu não estou tentando fazer revisão, nada disso, mas aonde a gente interagisse. Eu gosto muito da escola de monitoria. Porque tem um aluno, nós estamos falando do aluno com problema. E aquele aluno que é bom de nota, ele também fica sem participar. Se ele fosse usar até como monitor para ajudar, porque é uma conversa dele com seus pais. Eu vou te contar uma história particular minha. A minha fama é de ser professor folgado. Professor folgado demais. Por quê? Quando eu era aluno, eu tinha vergonha de correr na frente do meu professor. Então, nas brincadeiras, eu ganhava todo mundo na corrida. Mas eu nunca participei de corrida, porque quando era para correr na frente do professor, eu não corria. Certo? Aí fui lá para ser professor. O que eu fazia? Eu dava atividade e saía da quadra e ficava observando eles de fora. Que aí entre eles fazem as coisas. Será que não está faltando um pouco desse espaço para os alunos desenvolverem e a gente poder fazer uma avaliação mais completa? Sabe que agora nós estamos tendo, tem um programa agora do governo estadual de alunos monitores. Abriu, eu achei super legal. São alunos do ensino médio e eles vêm para ajudar os alunos no fundamental, como alunos monitores, mais em matemática e língua portuguesa. A gente tem tentado implantar isso também lá na nossa escola no Paulo de Arruda, colocar os alunos que têm um destaque, enfim, para poder auxiliar aqueles alunos que têm um pouco de dificuldade, a gente coloca. Mas é importante a gente frisar essa questão quando você fala dos alunos que se destacam, porque nós temos uma questão dos alunos com altas habilidades, que a sala de AEE, pela legislação, também é oferecida para esses alunos. E os alunos que têm altas habilidades, eles costumam também dar dificuldades para nós. É verdade. Então, é importante a gente frisar isso. Porque o que acontece? Eles aprendem muito rápido, perdem o interesse rapidamente naquele conteúdo, porque o professor tem que ficar voltando, porque a sala não aprende, cada um no seu tempo. Ué. E aí, eles começam o quê? A atrapalhar. Às vezes, o que faz? Vou ensinar todo mundo aqui, passo para todo mundo, porque aí todo mundo fica livre e eu posso brincar. Então, às vezes, olha a situação, né? Os extremos que a gente tem na escola, para o professor lidar. Ele tem um aluno que não é alfabetizado, nós temos alunos no sexto que não é alfabetizado, aluno no sétimo que não é alfabetizado, aluno que não tem laudo, alunos que a gente encaminha, a gente faz todo um trabalho. Eu estou lá como vice-diretora e faço esse trabalho de encaminhamento, com todo esse olhar, e estão na fila do SUS esperando todo esse processo de avaliação. Então a gente vai ajudando da forma que a gente pode. Então a gente tem os alunos que a gente encaminha, mas a gente sabe que é difícil, que vai pagar, enfim. E a gente tem esses alunos que aprendem rapidamente e que também precisam ser vistos. Então a escola, ela é para todos, né? A escola é para todos e ela abraça a todos. A gente tem todos os tipos dentro da sala de aula. É verdade, é o universo. Anderson, tá certo? Quer fazer alguma pergunta? Não? Tá. A tua avaliação, não, melhor não fazer, né? Nós não vamos entrar nessa avaliação nossa, né? Deixa eu avaliar os outros, não é isso? Vocês estão reparando que a professora Andréa tem falado do Paulo de Arruda. E é algo interessante. O Paulo de Arruda é uma escola, eu sempre fui lá, brinquei muito, eu sempre trabalhava, brincava com ela, a gente brigava pra caramba.
que é a diretora da escola, e agora essa equipe maravilhosa também, que se preocupa com a escola, isso é importante. Mas vocês estão lá no Humaitá. O Humaitá e São Vicente é um bairro interessante, porque cada particularidade. Eu não me interessa falar de abandono, não, esse negócio todo, mas ele fica geograficamente de outro lado, o transporte é mais difícil, o negócio todo e tal. Então, provavelmente, a escola, ela é aquela torre, aonde, se o garoto, por exemplo, ele é meio bagunceiro, quer se mostrar, lá que ele se mostra mais. Se você pegar dentro dessa linha, o aluno joga futebol, faz atletismo, coloca ele para ser monitor, né? Que ele vai fazer. Mas esse histórico do bairro, o histórico da escola, e você com essa formação toda, falta tempo suficiente para também trabalhar com não só os professores, mas os pais participam bastante. O que a gente pode fazer para os pais participarem mais, na tua opinião? Olha, lá nós temos até um público de pais que participam bastante. Mas, assim, a gente percebe também alguns pais que não... Eu deixo o filho lá e eu deixo o filho lá, né? E eu não vejo, por exemplo, aquela participação de entender que eu pertenço à escola. A participação dos pais é assim, eu vou lá perguntar do pedagógico do meu filho. Eu não entendo que aquela escola é minha. Eu não me ofereço para fazer nada pela escola. Eu não me ofereço eu posso vir para ajudar a pintar, eu posso vir para ajudar a limpar, eu posso vir final de semana para fazer alguma coisa diferente para as crianças. Eu nunca, eu estou na vice-direção lá, estou indo para 4 anos na vice-direção. Eu nunca recebi de um pai nenhuma oferta dessa. Então, assim, como a comunidade não sente que a escola pertence a nós, a escola é nossa. E é um lugar que transforma pessoas, né, junto com a família. Não é responsável sozinha, né? A família tem uma participação imensa nisso. Mas é um lugar que transforma pessoas, que acolhe seus filhos. E é um lugar que eles vão cobrar. É um lugar que eles chegam lá e sempre falam assim, estava assistindo a televisão e vi que estavam falando da escola o tempo todo. É um lugar que eles apontam. Mas eu não vejo os pais buscarem essa parceria com a escola. E não é por falta de falar, às vezes nas reuniões eu falo, gente, isso aqui é nosso. Isso aqui nós pagamos por isso. É para os nossos filhos. Vamos fazer algo aqui. Eu sinto falta da comunidade nesse sentido. Nesse sentido, de sentir que aquilo pertence a eles. Não tem jeito, eu sou obrigado a falar uma coisa. Eu fui aluno do 6º Ginásio Estadual de São Vicente, que hoje você conhece como professor Maria Tereza Cunha Pedroso. Então eu estudei 8 anos na escola, fui professor 29 anos. Então eu estou com 38 e fui professor, aluno 37. Né? Deixa pra lá, não faz conta não, deixou. E em 2010, junto com a Fabiana, a Graça me entrou de férias, eu fiquei na direção, na vice junto com a Fabiana. Então eu sou o único cara no mundo que fui aluno, professor e fiquei na direção. Só que eu gostava, dava tempo no final de semana, eu usava a escola e tal, era diferente. Então eu sempre falei para os colegas, professores, quem trabalha na Maria Tereza é diferente porque é a minha escola. Não é a minha escola porque eu sou dono, mas eu... Sabe? E nós tínhamos um hino, os meninos sobem no muro, tal. Será que não está na hora? Será que já não é uma proposta para o nosso A Voz da Educação fazer uma roda de conversa, por exemplo, lá na tua comunidade? Imagina naquela praça ali, sabe assim? Imagina a gente fazer num lugar aberto, né, se não estiver chovendo, na praça, com o pai, com o aluno, o pessoal e tal. Será que não seria uma maneira? Porque muitas vezes o pai que... Como é que eu vou dizer isso para você? O aluno o pai que falta na reunião é o do aluno que a gente fala que não é bom. Aí você fica falando do aluno que é ruim. Para mim não existe aluno ruim, mas é o modo que o pessoal fala, né? Aí o que acontece? Mas eu vim aqui só para ficar meu filho. Então será que essa ideia não é um problema da escola ou do pai? É que depois do mercantilismo, essa coisa do ter, de ser, individualizou muito. A como lidar com o celular, como lidar com essas tecnologias, né?
Será que não individualizou muito? E a gente precisa usar essas plataformas também para coletivizar, vamos falar dessa maneira. Você acha que isso é possível ou não? Talvez a estrutura das reuniões, né, que nós fazemos, né, sempre visando essa questão mais pedagógica ou a rotina da escola, e não visando fazer uma reunião para chamar a comunidade, né? Também nunca vi isso. Uma reunião para chamar a comunidade para falar da escola, para conversar sobre a escola, o que você pode fazer na escola. Talvez seja uma falha também nossa nesse sentido, né? Porque as reuniões sempre são de cunhos pedagógicos, para falar a respeito dos alunos. Porque eu acho que também por conta da rotina da escola, tudo tão corrido, né? A escola é uma rotina muito acirrada, muito corrida. Então, se tem muitas ideias, mas nem sempre consegue colocá-las todas em prática. Mas são ideias que vão crescendo nesse bate-papo aqui, quem sabe? A ideia da roda de conversa, a voz da educação, quer fazer isso. Não parece, mas eu já sou um sessentão. Eu sei disso, por favor, quem está assistindo o programa, né, não precisa mandar mensagem, nada, que eu já sei disso, tá? Então, eu acredito o seguinte, eu andei pelo Nordeste em 2019, quando eu me aposentei. Quero mandar um abraço para o pessoal de Itabaianinha. Nossa, rodei o Nordeste todo. Acabei sendo na televisão, Juazeiro do Norte, foi fantástico. O modelo de gestão, então quem organiza, por exemplo, lá teve em Itabaianinha a parada LGBT da cidade, quem organizou foi o Grêmio da escola. A turma que organizou pegou um sábado da escola, trouxeram pessoas para apresentar peça de teatro, para fazer uma performance, fazer um debate. E no domingo, né, teve a parada com a prefeitura, aquela coisa toda. Na segunda-feira, eu estava entrevistando a coordenadora, veio a menina do Grêmio, trouxe a chave, ó, tá aqui a chave da escola. Então, o modelo de gestão aqui em São Paulo é diferente. Então, você que está assistindo aqui com a gente, nós estamos falando com a professora Andréia, que ela é formada, ela tem conhecimento, ela tem atitude, ela tem experiência. Ela trabalha na gestão do Paulo de Arruda, que é uma escola de estado de periferia. Então ela não está aqui só porque é loura dos olhos verdes, está entendendo? Ela tem esse conhecimento. E você que é mãe, quando for falar com a gente, dá um toque com as suas dúvidas. Preste atenção no que ela falou. O aluno, às vezes você não percebe, você acha normal. O aluno, uma coisa simples, de blusa. E às vezes não sabe que está se cortando, né? E nós estamos nesse setembro amarelo. Né? Eu passei hoje no Margarida falar com o Silvio lá, e tem o professor Dalmo, ele tem livro escrito sobre isso, até depois eu vou falar sobre... Estou fechando com ele pela nossa escola. Então, é muito importante. E aí eu vejo assim, o grande problema para mim é que a gente vê a coisa como um problema, a gente não vê como solução. Então, se a turma hoje tem celular, se a turma tem isso aqui, tudo isso aqui, por que não fazer o programa da comunidade? Porque a ideia é que ele se veja. Entendeu? Eu falo bastante. Estou até diminuindo, né? 10% já diminuindo. Mas assim, essa nossa conversa, como que a gente pode traduzir para aquela senhorinha que às vezes a criança, o filho dela de 10 anos de idade, o neto dela, está com ela porque o pai e a mãe foi trabalhar. Os pais largaram. Por que é isso, né? Vamos ver o outro lado da história. Bem ou não, os nossos pais muitas vezes não estudaram, têm filho antes de 18 anos, as meninas não são casadas, certo? Ninguém aqui está falando, mas assim, então você não tem a questão familiar. E aí, você vai nos lugares onde fala que família é homem com mulher, família é homem. A família não está estruturada para discutir isso aqui. Então assim, esse garoto de 10 anos é criado pela avó. E a gente até, às vezes, ele é até bom demais diante de tudo que oferece para ele. Então assim, educação não é só olhar ele lá na sala de aula. Da tua experiência, você atende em consultório e tal, como que a gente pode traduzir essa dificuldade para aquela senhora agora, para aquele senhor agora, que não tem condição de estar indo sempre, que está aquela correria toda, que falta esse conhecimento, que ainda tem aquele conhecimento antigo,
Como que a gente traduz isso? Porque é maravilhoso, quem é do meio vai falar. Mas o meu neto, ele é agitado demais porque ele tomou muito café, a minha filha tomou muito café quando ela era pequena, tem isso. Foi Deus que castigou ele porque o meu filho era drogado, aí nasceu, criança, não tem isso aqui. Quer dizer, fora os problemas normais, tem essa coisa do misticismo, essa coisa toda. E a gente tem colocado, a gente trouxe o Adenilson maravilhoso, que ele é, até foi engraçado, que ele é macumbeiro. A gente brinca, ele não é macumbeiro, que macumba é o instrumento, e macumbeiro é quem toca o instrumento. Mas a gente fala macumbeiro e tal, que não conhece. Então, como que eu traduzo isso para esse pessoal? O que a escola pode fazer? Como que a gente poderia? Nós mesmos, a gente aceita a sugestão, nós estamos com o programa para fazer isso. A voz da educação não é só falar com o pessoal, é escutar. Será que não falta um pouco de escutamento? Então vamos lá, por partes. Nossa Senhora! Que você abriu várias portas aí para nós conversarmos. Primeiro, o que a gente precisa entender lá dentro de casa. Hoje, nós estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa. Porque assim, devido à violência, muitas vezes, os pais preferem os filhos dentro de casa. E aí eu compro o computador, eu compro jogos, eu compro o celular e meu filho fica o dia inteiro lá dentro do quarto. Mas eu não vejo o que ele está jogando. Eu não vejo com quem ele está falando. Ele está seguro dentro do quarto, acredito eu, que não vejo, não olho, não percebo o que essa criança está fazendo, né? E aí às vezes ele está conversando, ele está jogando jogos violentos, ele está conversando com um adulto, se passando por uma criança. Ele passa lá o dia inteiro jogando, se alimentando mal. Ele tem TDAH. Ele tem transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. O cara passa o dia inteiro no celular, comendo doce, se alimentando de embutidos, e aí eu arranjo um transtorno para essa criança. Né? O pai não sabe com quem ele fala, o pai não sabe com quem é o que ele joga, e acha que ele está salvo dentro de um quarto. Então eu sempre falo nas reuniões que nós estamos perdendo os nossos filhos dentro do quarto. São os filhos do quarto. Não há diálogo, não há conversa. Então às vezes o professor sabe mais dessa criança do que o próprio pai, do que a própria mãe. Muitas vezes quando nós chamamos esse pai na escola para conversar conosco, nós estamos conversando com o pai para assim, mas eu não sabia isso do meu filho. O professor sabe, porque dentro da escola PEI, que é a escola de tempo integral, nós temos o professor tutor. O professor tutor sabe mais do filho do que o próprio pai e a própria mãe. Nossa. Eu acho que isso é assim o cúmulo da tristeza. Não há conversa, não há sentar à mesa para se alimentar, porque está todo mundo no celular. Tem mãe que fala assim para mim, eu chamo meu filho pelo WhatsApp. Gente, isso é o fim, né? É o fim. Só que aí transfere para a escola a responsabilidade da escola. A escola tem que saber tudo. A parte deles, eles não fazem. Então, é tirar esse filho do quarto. É diminuir tempo e tecnologia. É aumentar tempo de conversa. É sentar e conversar mesmo. É criar memórias. Memórias de brincar de jogos de tabuleiro. É de conversar, conversa mesmo. Sabe aquela coisa de sentar na frente da casa, num banquinho e ficar conversando, jogando conversa fora, que é uma coisa muito gostosa? Jogar conversa fora. É uma delícia isso. É contar sobre a sua mãe, sobre sua avó, sobre sua tia. As histórias passadas, é criar narrativas, memórias, criar memórias afetivas com esse filho. Né? Vai jogar bola, vai andar de bicicleta, de patins. É sobre isso. Mas as famílias hoje elas fazem o quê? Elas compram o celular mais caro e dão na mão do filho. E acham que com isso eles estão educando e nós estamos perdendo essas crianças. Nós temos crianças que chegam lá às 7 horas na escola, 7h10 ela está dormindo, porque ela passou a noite inteira assistindo vídeo no YouTube ou jogando. E a mãe fala assim, ele não tem jeito. Uma criança de 11 anos não tem jeito. Então, isso é muito complicado. Terceirizar para o outro também é outra situação. Vovó ajuda a cuidar, mas vovó não é responsável por isso. Vovó tem que delegar para quem colocou no mundo. Desculpa, escutou, filhas? Escutaram, filhas? Isso é para vocês, hein? Quem decidiu colocar no mundo, que cuide, que eduque. Né? A vovó ajuda a cuidar, mas quem tem que colocar limites é papai e mamãe, não é a vovó.
Agora a vovó pode ajudar, no sentido de observar. Esse menino está passando muito tempo aí nas tecnologias, porque às vezes a mamãe e o papai tiram e a vovó dá. E eu escuto a vovó dizendo assim, eu vou estragar meu neto, não faça isso, porque seu neto vai crescer e vai dar trabalho para você e você vai ficar triste em ver o que vai acontecer. Ele não vai ser criança a vida inteira, né? Agora, voltando dentro das portas que você foi abrindo aí para eu poder explicar. Você tinha falado da questão daquele menino, aquela criança, aquele calorzão, usando blusa. Pais, fiquem alertas, porque tem a automutilação, tem crianças se automutilando, às vezes com a crise de ansiedade, vão lá e se cortam. E existem nas redes sociais, que eu não sei por que eles não bloqueiam isso, ensinando como fazer. Ensinando como fazer. Então, assim, infelizmente, eles têm acesso nas redes sociais, eles têm acesso a grupos que ensinam a fazer, e eles fazem. Alguns fazem porque realmente estão doentes mesmo, estão no processo de depressão, estão com transtorno de ansiedade, e aí acabam sucumbindo a isso. Outros fazem porque vê o outro fazendo e vai fazer. Por isso é importante conversar com seu filho. Seu filho não tira aquela blusa. Como que não tira aquela blusa? Eu vou olhar o que está acontecendo. Seu filho não sai do quarto, seu filho não conversa com ninguém, eu vou entrar naquele quarto. Mas outro dia eu ouvi uma mãe falando assim, mas eu vou invadir a privacidade dele. Eu falei, mãe, eu tenho um filho de coração. Eu falo pra ele, eu posso ter 80 anos. Você pode ter a idade que você for. Se eu estiver viva, meu filho, não tem essa. É filho. Você vai entrar no quarto, você vai saber o que está acontecendo. Peraí, o que está acontecendo com você? É eu que tenho responsabilidade sobre você, não é você que se manda. Porque eu coloquei você no mundo, eu tenho responsabilidade sobre você. Agora, não, eu não vou olhar o celular, eu não tenho a senha do meu filho porque eu respeito a privacidade dele. E se ele estiver conversando com um pedófilo lá no seu celular, nesse celular, como que vai ser? Você vai perder esse filho? E aí eu acho interessante que esse mesmo pai, acontece muito isso. Acontece as intrigas no WhatsApp, no Instagram, no final de semana ele vai na escola para a escola resolver. Então, os pais precisam assumir as responsabilidades de pai. Não é celular que educa filho. Não são as redes sociais, não são jogos eletrônicos. Pai e mãe tem que assumir o lugar de pai e mãe. Primeiro você é pai e mãe, depois você é amigo. Você tem que assumir essa responsabilidade. Não é a escola, você que tem que ser pai e mãe. A escola é parceira, mas a escola não substitui o lugar de pai e mãe.